Glória a Deus. Aleluia. Coisa boa, meu Deus, aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu confesso aos irmãos que os irmãos são valentes, irmãos, que pela tormenta de água que deu, né, irmãos? Meu Deus, eu achei que o vento ia trazer minha casa para mais perto da igreja, tão forte que estava. Lá, né, irmãos? Glória a Deus. Os irmãos são valentes. Queridos irmãos, aproveitando que os irmãos estão sobre os vossos pés, abre por gentileza Atos, capítulo de número 1. Glória a Deus. Atos, capítulo de número 1. Glória a Deus. Atos, capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Nós iremos fazer leitura do versinho 10 e 11. Atos 1, 10 e 11. Que nos diz assim a palavra do Senhor. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Os irmãos podem tomar assento e ficarem à vontade. Glória a Deus. Tem um canto que os meninos aqui cantam aqui, que uma parte dele fala assim, ó. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós tão lindo, aleluia, aleluia. Irmãos, eu quero agradecer a Deus pela vida do irmão Santana, que me fez o convite de estar aqui falando a boa palavra de Deus ao coração dos irmãos. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor irmão Juscelino, né? Homem que Deus tem levantado aí nesse tempo, nessa região, e nós louvamos a Deus pela vida do pastor Juscelino, né, irmãos? Quero louvar a Deus por essa igreja tão abençoada que o Senhor nos permitiu estar por aqui junto com os irmãos. Amém? Glória a Deus. Louvar a Deus pelo direito de vida eterna, se eu for fiel a Ele até o último dia da minha vida, e também pela minha esposa, pelos meus filhos. Tá bom? Dito isso, eu quero falar ao coração dos irmãos que eu, olhando para a igreja quando eu estava sentado ali, eu olhava para a igreja e de uma forma assim muito especial, o Senhor me mostrava, aleluia, aqueles que distribuem pão e aqueles que recebem pão, aleluia, e comem. Eu via isso, eu via aqueles que distribuem pão no meio dos irmãos e via aqueles que recebem pão e comem. Glória a Deus, aleluia. Guarda aquilo que Deus te deu, meu irmão. Glória a Deus. Cuida com bastante carinho aquilo que o Senhor fez chegar até as tuas mãos. Tá bom? Executa, glória a Deus, com muito cuidado, com muito carinho, aquilo que o Senhor fez chegar até a tua mão. Porque você é um distribuidor de pão. Tá bom? Glória a Deus. Queridos irmãos, deixa eu falar para os irmãos aqui em bem resumidas palavras. Nosso tempo hoje está curto e eu quero falar aos irmãos aqui nesta noite que o Senhor Jesus, aleluia, no advento da leitura em que nós lemos nessa noite, os irmãos devem estar cientes que estamos falando na leitura proposta aqui sobre a ascensão de Jesus ao céu.
céu ou subindo para o céu, aleluia, aqueles que ali estavam com ele, ficaram com os seus olhos fitos nos céus, esperando, eu não sei exatamente o que eles estavam esperando, porque eles ficaram atônitos olhando. Eu acho que se fosse qualquer um de nós que aqui estamos, ficaríamos do mesmo modo olhando, esperando que tivesse um prosseguimento das coisas, né? Que houvesse alguma, sei lá, alguma reação depois que ele subiu, talvez que ele pudesse voltar em seguida, ou, enfim, ficaram fitos no céu, até que se fez necessário aparecer do lado daqueles homens, daquele povo que estava acompanhando o advento da ascensão de Jesus, e aparece dois varões e diz para eles: varões galileus, por que está assim atônitos olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, um dia ele há de vir. E quando Jesus, aleluia, ele houver de vir, ou ele voltar, ele vai voltar para fazer o quê, meus irmãos? Para arrebatar, para buscar a tua noiva, para buscar a sua noiva. E quem é a noiva de Jesus? A noiva de Jesus é a igreja do Senhor. Deixa eu falar para os irmãos uma coisa, louvado seja Deus. Todo esse advento da vinda de Jesus na terra e, aleluia, enviado pelo seu Pai, foi para preparar a sua noiva. Os irmãos sabem, ou devem saber, ou deveria saber, louvado seja Deus, que o casamento judaico de antigamente acontecia dessa maneira. O pai, ele indicava o local onde estaria, aleluia, a noiva para o seu filho ele então ia na casa da noiva. Quando ele chegava na casa da noiva, aleluia, para conhecer a noiva, para ter o primeiro contato com a noiva, então ali existia alguns ritos, algumas coisas que aconteceria no casamento judaico. O noivo, por sua vez, aleluia, ele teria que assinar um documento, aleluia, por nome de Ketubá. Esse documento, por nome de Ketubá, ele dava alguns amparos para a noiva, e também se comemorava após a assinatura desse documento, que era assinado pelo noivo, pela noiva e pelos pais também, acontecia-se uma comemoração, aleluia, com vinho, e segue-se outros rituais aí. Lá no livro, meus irmãos, do Evangelho, aleluia, de Jesus Cristo, segundo escreveu João, aleluia, no capítulo de número 14, o Senhor Jesus disse assim, ó: não turbe o vosso coração. Credes em Deus, está ali, ó, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Quando o Senhor Jesus, ele está falando, olha, não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou lá e vou preparar lugar. É um diálogo de um noivo que ele veio, aleluia, para, aleluia, assinar um documento assegurando a noiva que ele iria, aleluia, preparar o lugar que ele tinha descido para conhecê-la, para, aleluia, adquiri-la para si. E quando Jesus, irmãos, ele desce, ele adquire a noiva para si. Ele vem, aleluia, como no casamento judaico, ele
entra pela porta, então ele faz o ritual, aleluia, do casamento, ele conhece a noiva, ele prepara, aleluia, a cerimônia ali de assinatura de um documento que amparava a noiva. E no casamento judaico, quando o noivo, ele conhecia a noiva, ele fazia todo aquele procedimento, assinava o ketubá, participava dos rituais do casamento ali, da preparação. Ele não levava a noiva consigo, ele voltava para a casa do pai e ele ia preparar a morada. O pai então dividia a terra, dava a parte da terra para ele, o lote para ele. Ele ia trabalhar para construir a sua vida e a casa na qual ele iria receber a tua noiva. Está lembrado do primeiro milagre de Jesus, quando ele começa o seu ministério de milagres na terra? Primeiro milagre que ele faz é em um casamento, ele transforma a água em vinho, aleluia, na festa, aleluia, de conhecimento da noiva. O noivo, ele entrava pela porta, chegava no ambiente onde estava a noiva, assinava, aleluia, o documento de compromisso de compra da noiva. A noiva agora seria sua. Então Jesus, aleluia, ele faz o primeiro milagre transformando água em vinho. Talvez isso no mundo espiritual poderia ser, aleluia, parte do ritual do casamento judaico. E Jesus, então o que acontece? Ele precisava, como noivo que veio comprar a sua noiva, ele precisava pagar um dote pela tua noiva. Qual é o dote que foi pago pela sua noiva? Jesus, ele paga o dote da noiva derramando o teu sangue na cruz do Calvário, com o qual ele compra povos, tribos, línguas e nações. Agora, louvado seja Deus, estando tudo feito, a noiva está escolhida, a noiva está comprada, a noiva, louvado seja Deus, foi pago por ela o dote. Jesus paga o dote e ele deixa dito em João 14: olha, vocês não turbem o coração de vocês, porque eu vou para o meu pai, na casa de meu pai, lá tem muitas moradas e eu vou preparar lugar. E no tempo certo, no momento certo, aleluia, quem ordenava o retorno do noivo para buscar a noiva, para consumar o casamento no ritual judaico, não era o noivo. Ele não tinha uma decisão espontânea por conta própria, mas sim, aleluia, o pai do noivo, ele quem decidia a hora em que o filho deveria ir buscar a tua noiva. E o Senhor, aleluia, certamente tendo o noivo Jesus Cristo, noivo da igreja, ter vindo, entrado pelas portas, entrado no mundo aleluia, pela Virgem Maria, aleluia, ter feito tudo aquilo que se deveria ter feito, pago dote pela noiva, assinado um compromisso com a noiva, aleluia, de que ela estaria sendo comprada, aleluia, e deveria estar se preparando. Escute bem, quando acontecia esse rito do noivo ter vindo, aleluia, na casa da noiva, feito todos os procedimentos do ritual do casamento judaico, quando ele se retirava, aquela moça naquela casa, aleluia, ela tinha que acender uma candeia e colocar na janela e manter aquela candeia acesa, porque todas as pessoas que passassem perto daquela casa, quando visse aquela candeia na janela acesa, saberia que tem uma noiva que está esperando pelo seu esposo. A qualquer momento nessa casa aqui, aleluia, um esposo, ele chegará e levará a tua noiva, porque ela já está separada, ela está comprada,
morada. E quando o noivo ia embora, a candeia era acesa, colocada na janela, e a noiva tinha que, aleluia, amadurecer no período em que o noivo estava, aleluia, tinha ido preparar a morada, preparar a casa, preparar condições de vida para bancar aquela noiva. Escute bem, no advento de quando o pai, ele entendia que o filho tinha estabelecido morada para morar com a sua noiva, quando o pai, ele entendia que o filho estava preparado, então ele chamaria o filho e ordenaria o filho a ir buscar a sua noiva, que posteriormente tornar-se-ia a tua esposa. Se o pai, ele fosse um homem de posse, um homem de condição, ele, aleluia, contratava ou mandava alguns amigos com o noivo, com trombetas, com chofar, para, aleluia, anunciar, aleluia, que estava vindo o esposo. Lembra da parábola das 10 virgens? As 10 virgens estavam dormindo e alguém deu um grito, deu um brado: aí vem o esposo, porque o esposo não estava vindo sozinha. E elas despertaram, e as que tinham azeite entraram para as bodas do cordeiro. Então o noivo, ele veio, ele, aleluia, fez a cerimônia, aleluia, de preparação. Ele deixou a noiva sobre aviso, disse para ela: mantenha azeite na candeia, mantenha a candeia acesa, porque eu vou, mas eu vou voltar para te buscar. Eu vou, mas eu vou voltar para te buscar. A noiva que o Senhor Jesus vai vir buscar, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz assim, que esse, aleluia, povo titulado como noivo, não é um povo, aleluia, qualquer, é um povo especial, zeloso, de boas obras. Está lembrado de quando Abraão, ele chama, aleluia, o seu mordomo Eliezer e fala: Eliezer, você vai buscar uma esposa para meu filho Isaac. Eliezer, ele sai para buscar, aleluia, uma noiva para o filho de Abraão, e ele faz uma prova entre ele e o Deus de Abraão, e ele disse: a moça, aleluia, que for ser esposa de Isaac, filho do meu Senhor, aleluia, o Senhor vai ter que preparar que eu lhe peça água, e ela dê água para mim beber, e depois por conta própria ela tira água e dê para os camelos. Escute bem, quando Eliezer chega na terra de Naor, ele encontra uma moça formosa, uma moça bonita, uma moça, aleluia, zelosa, e aquela moça, aleluia, ele pede para ela para dar de beber para ele. Ela baixa o teu cântaro, deixa ele beber, tira água para os camelos, sacia todos os camelos, e diz para, aleluia, o mordomo de Abraão, disse: olha, vamos para a minha casa, lá tem lugar para os camelos, lá tem palha, tem lugar para você ficar. Ou seja, tinha característica de uma moça, aleluia, que daria para uma boa esposa. Assim tem que ser as qualidades da noiva que um dia o Senhor virá buscar, na qual ele pagou um preço por ela. Aleluia. Jesus, lá em João 15:16, ele disse: olha, não foi vocês quem me escolheu, mas foi eu quem escolhi a vós. Essa noiva que deve estar com a candeia acesa, que deve estar se preparando, porque vai entrar em um relacionamento, aleluia, por toda a eternidade com o teu noivo. Tem que ser uma noiva que supere as expectativas, porque é uma noiva que está sobre observação. Jesus disse assim, ó: se alguém
pleitear contigo e querer que tu ande com ele uma milha, vai com ele duas. Se alguém, aleluia, questionar você pela túnica, dê também a capa. Se alguém ferir o teu lado direito, ofereça também o esquerdo. Sabe o que é isso aqui? É qualificações que uma noiva que está se preparando para encontrar com o Cordeiro deve ter. Uma noiva santificada, uma noiva virgem, uma noiva pura, uma noiva separada e com candeia acesa. As virgens que estavam esperando pelos noivos, 5 delas não passaram no teste para entrar nas bodas. Não passou. Tosquenejou. E a época que vivemos hoje, meus irmãos, é uma época em que as, aleluias, virgens estão todas dormindo. É uma época em que as virgens que estão aguardando o noivo estão todas dormindo. E não é, aleluia, anormal estar dormindo, porque quando Jesus ele foi orar em grande agonia no Getsemane, ele chamou os discípulos e foi orar, e ele dormiu uma vez, dormiu outra vez. Ele disse: olha, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. A questão é como está tosquenejando, é como está dormindo. Aleluia, tinha 5 que dormia despreparada, mas tinha 5 que apesar de estar dormindo tinha azeite, tinha reserva. Então nessa noite eu quero dizer aos irmãos, louvado seja Deus, que nós somos a noiva que Jesus ele desceu, aleluia, comprou com o teu sangue santo carmesim, pagou um alto preço por ela, assinou um documento dando direito à noiva de vida eterna e disse: olha, fique preparada, mantenha azeite, deixa a lamparina acesa, porque eu vou para o meu Pai, mas eu vou e voltarei. Quando Jesus ele propõe isso no Evangelho de João 14, os ouvintes que ouvia ele explicando sabia que era uma conversa de noivo para uma noiva, porque assim se sucedia. E ele disse: eu vou para o meu Pai, mas no tempo certo, sobre a ordem dele, eu virei e vai vir comigo, aleluia, os anjos que vão tocar as trombetas, e eu vou pegar a minha noiva e vou levar ela comigo. E esse dia ele está muito próximo de chegar, irmãos. Esse advento em que o pai vai chamar o filho e vai dizer: vá buscar a noiva, está já chegando. A questão é como ele encontrará a tua noiva. Então, eu deixo esse recado à noiva de Cristo: esteja preparada, porque a qualquer momento os 2 anjos pararam diante dele e disse: varões, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram ele ir, assim como ele foi, ele deixou uma noiva preparada, ele deixou uma noiva sobre aviso, e ele há de voltar para buscar a tua noiva. A noiva, quando ele voltar, ela tem que estar do jeito que ele deixou, tem que estar virgem, tem que estar pura, tem que estar imaculada e tem que ter azeite na lamparina. Deus abençoe você.